Reflexão do dia, dia 16 de abril de 2023, segundo domingo de Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. O domingo da Divina Misericórdia foi instituído então pelo Papa João Paulo II e tem dessa ocasião o Ano da Misericórdia, foi celebrado em 2016 pela primeira vez. E o Papa Francisco nos lembrou que a misericórdia é um dos principais atributos de Deus. E nesse tempo da domingo da misericórdia, 8º dia depois da Páscoa, que nós celebramos, aquele que assiste à missa e participa da missa completa, faz a sua comunhão, tem então indulgências plenas, né? Então esse ato de misericórdia da igreja expressa também nas indulgências, faz valer aquilo que Cristo falou para a igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, até o Salmo de hoje também vai nos lembrar que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bom. E aí fala assim: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Então, em torno da misericórdia, em torno do amor de Deus, em torno do perdão, é que nós vamos levar a liturgia de hoje. Lembrando que a fé é a parte essencial de tudo isso. Porque não adianta Deus nos dar a condição da salvação, a misericórdia, se nós não aceitamos para nós a misericórdia. E como aceitar? Somente pelo atributo da fé. A casa de Israel agora diga: eterna é sua misericórdia. A casa de Arão agora diga: eterna é sua misericórdia. Os que temem ao Senhor, digam: eterna é a sua misericórdia. Está escrito no Salmo 117, que é o responsório de hoje. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Oremos. Sim, meu Deus, nesse dia queremos entregar a Ti, Senhor, tudo que somos, a nossa miséria, todo o pecado que existe em nós. Venha, Senhor, nos transformar, perdoar-nos, Senhor. Perdoa, porque nós confiamos na sua eterna misericórdia. E é na sua eterna misericórdia que nós agora nos apoiamos para ficar de pé, Senhor. Tira de nós todas as lembranças más, tudo aquilo que nos impede de crescer como pessoas, como indivíduos. Tira de nós, Senhor, todo sentimento de fraqueza, destruição, tudo que não é vosso, Senhor. Limpa o nosso coração. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 a 47, e vai falar da primeira comunidade cristã que surge, como Deus projetou, como Cristo projetou a sua igreja. Exemplo para seguirmos até os dias de hoje. Os que se haviam convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Então, eles ouviam o ensinamento dos apóstolos. Então, estavam ali, ainda não tinha Bíblia escrita, ninguém escreveu a Bíblia, mas a igreja já existia. Eu quero dizer que a Bíblia, como nós conhecemos, tinha as escrituras, tinha lá que ficava no templo, os rolos, as escrituras, mas a Bíblia, o Novo Evangelho, o Novo Testamento, não tinha uma Bíblia para ser seguido. Então, alguns falam assim, porque a igreja tem que entender o que está escrito na Bíblia. Só vale o que está escrito na Bíblia, que se for fora da Bíblia, não tem valor. Lógico que tem. Tem a santa tradição. A igreja começa então com a santa tradição. Não tinha Bíblia, não tinha escrito, não tinha nada. Pedro, Paulo ensinando com aquilo que ele recebeu de ouvindo falar um do outro. A Bíblia, como nós conhecemos, o escrito dela, só acontece pelos anos 300 e finaliza nos anos 400. Aí sim, com o Papa Damaso, com o concílio que teve em Roma, aí nós vamos ver que a Bíblia foi instituída. Então, a Igreja Católica, como nós conhecemos, formando com Papa, bispos e tudo mais, é ela que reúne os livros da Bíblia e fala que esses são sagrados, que esses são canônicos. Todos os livros que estão lá, inclusive o último Apocalipse,
Tá? Então, todos os livros que você conhece, a Bíblia como você lê hoje, ela foi instituída pela Igreja Católica, Apostólica. Esta igreja que surge aqui, como nós estamos falando aqui, ó, os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Não tinha Bíblia, volta a falar. Eles ensinavam pela santa tradição. E todos estavam cheios do temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Então, sem pegar nenhum escrito, sem pegar a Bíblia na mão, sem nada, eles, só pela palavra e pregando já a santa tradição, eles realizavam milagres. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens, e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Porque naquela época tinha a firme ideia de que Jesus voltaria imediatamente. Então, já que ele ressuscitou, subiu aos céus, então ele imediatamente voltaria para julgar os vivos e os mortos. Mas, talvez aquela comunidade no início esqueceu dos tempos das nações. Então, por isso que eles vendiam tudo em comum. Né? O que adianta ter uma propriedade, uma terra, uma fazenda, se Jesus vai voltar, se tudo vai se abrasar, se não, nada disso vai ter sentido? Essa expectativa da volta de Jesus fazia com que essa comunidade não fosse apegada a bens nenhum. Mas também, por outro lado, a conversão sincera no Senhor lhes trouxe essa necessidade de viver em comunidade, de ter tudo em comum. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam refeições com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais e mais pessoas que queriam ser salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha, só quem já participa de algum serviço ou movimento dentro da igreja, vai poder entender isso, como é gostoso você viver em comunidade, se amar em comunidade, em uníssimo na pessoa de Jesus Cristo, servindo ao próximo, ao irmão, convertendo almas. Que alegria você trabalhar no encontro, ficar ali servindo a Deus e depois voltar para casa exultante de alegria por ter convertido ou ter sido instrumento de Deus para a conversão de uma alma. É disso que o texto está falando. Segunda leitura, 1 Pedro, capítulo 1, 3 a 9. Aqui fala o primeiro Papa, Pedro. Ele está falando à igreja, orientando a igreja. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Então ele está estimulando a igreja que está surgindo. Ele está vendo que a igreja que surge, as comunidades, são perseguidas pelos sacerdotes, doutores da lei, por Roma e também pelo rei de Israel. Eles são muito perseguidos, alguns são mortos. Então ele está dando uma palavra de estímulo, ele está falando para o povo ficar unido. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é, o motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa das várias provações. Então, a extensão dessas provações nós sabemos. Muitos cristãos foram também crucificados como Jesus, seus corpos queimados nas estradas, jogadas feras, perseguidos. Homem, mulher, criança, pai, tudo devorado por feras para a alegria daqueles que os perseguiam. Então, Pedro está projetando para a comunidade cristã um tempo de perseguição, um tempo de aflição, mas que tudo isso, aquele que perseverar e passar por tudo isso, ele vai ter a glória da salvação, ele vai ter a esperança da salvação eterna. Este mundo não compreende Cristo, esse mundo não compreende o mover de Deus. Somos assim, somos o que restou de Adão e Eva, que também virou suas costas para Deus e trouxe para o mundo as consequências do pecado, a doença, né, a miséria.
a fome, tudo que nós vemos de ruim neste mundo, não foi Deus que gerou. Deus agora respeita a nossa vontade. O que Adão e Eva trouxe para o mundo, estamos sofrendo até os dias de hoje. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, como é provado o fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Quer dizer, ninguém que viu Jesus, mas a sua palavra já entrou no nosso coração, na nossa mente, já entrou em todo o nosso ser, e nós somos transformados pelo batismo. Vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e glória. Ou seja, ele não consegue descrever a glória que tem um homem ou mulher que aceita Jesus, sem ver. Quais são os sinais que nós temos? Não, é tudo pela fé. É na fé. Pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. E só teremos a nossa salvação, a certeza dela no dia da nossa morte. No dia da nossa morte é que nós vamos compreender tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Nós vamos ler João capítulo 20, de 19 a 31. João está finalizando aqui o ensinamento, os seus escritos sobre Jesus. Ele finaliza toda essa carta de amor. Isso acontece muito tempo depois de Jesus, tá? João só escreveu isso aqui depois de uns 60, 70 anos que Jesus já teria, depois do tempo de Jesus. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Então, era o anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, era um domingo. Então aí Jesus aparece no domingo, mostrando que a ressurreição é muito mais do que a Páscoa solene que antecede ali o tempo de Quaresma e tudo mais, aquele sofrimento. A ressurreição é a Páscoa, a ressurreição é a festa. O Cristo ressuscitado visita aos apóstolos no domingo. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Queremos receber agora o sopro de Deus também sobre nós, o sopro de Deus, de Cristo Jesus sobre nós. Fique receptivo ao Espírito Santo. O Espírito Santo há de te alcançar aí na sua cama, no seu leito, no seu carro, na sua casa. Enquanto você está lavando a roupa, enquanto você está estendendo, enquanto você está cozinhando, o Espírito Santo está sobre você. Você que está no trabalho, onde quer que você esteja, o Espírito Santo está com você. Na lavoura, enquanto você planta, colhe, transporta, o Espírito Santo agora está sendo derramado sobre sua vida, na mesma profusão que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos. E que haja transformação profunda no seu ser, e que haja transformação profunda na sua vida. Porque Jesus falou: a quem perdoares os pecados, está lá, isso foi dado à igreja, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoares, eles serão retidos. Então nós vamos ver aqui a importância da igreja, de viver a nossa fé na dimensão da igreja, porque nós vamos estar recebendo da Santa Mãe Igreja, que foi dada aos apóstolos pelo Espírito Santo, o poder de perdoar pecados. Então, esse tempo de confissão, esse tempo de libertação do nosso espírito. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos apóstolos, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos, todos empolgados, contaram a Tomé o que acontecera. Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em sua mão, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, eu não
puser a mão do seu lado, não acreditarei. Tomé está errado? Não, ele pediu um sinal. Mas você também tem direito de pedir sinal a Deus. Mas fique sabendo que Deus lhe dará o sinal. Agora, aquele que tem a maturidade da fé para não exigir de Deus sinal, mas fica no experimento da fé, também tem o seu valor. Mas ele pediu um sinal, tá certo, tá certo. Não está de tudo errado, né? Mas a fé de Tomé exige sinal. Ainda é uma fé incipiente, uma fé ainda que não é madura no espírito, está muito enraizada no ser humano. 8 dias depois que Tomé falou isso, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse: "A paz esteja convosco." Depois, voltando-se para Tomé, disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende as tuas mãos e coloca do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Aqui a Bíblia não fala que que Tomé tocou em alguma ferida de Jesus. Só fala que Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Eu acredito que ele fez isso se ajoelhando. "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste?" Né? Viste as marcas? Né? Foi dado o sinal. Bem-aventurado os que creram sem terem visto. De tudo, Tomé não está errado. Mas ele perde um pouco da graça da fé quando ele questiona na razão. A fé, nós temos que aceitar. Aceitamos. Vamos aceitar. Agora, se você tem um coração duvidoso, pede a Deus sinal. Senhor, se o Senhor está comigo, que aconteça isso, que aconteça aquilo, dai-me um sinal. Jesus não vai te deixar no silêncio. Ele vai te dar uma resposta, assim como foi dado a Tomé. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para mim, sempre me bastou o sinal da palavra, o sinal da Bíblia, o sinal da palavra de Deus e o testemunho de Jesus e, acima de tudo, o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, eu acolhi Jesus em mim de tal forma que tive condições de entregar tudo que sou, estou, como quero ser, e o meu desejo de ser salvo. Né? Mas muitos precisam da experiência de Tomé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se "É de mim se não evangelizar." Seja você um evangelizador. Multiplique essa pregação nas suas redes sociais. Anuncie a palavra de Deus, pois são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.